Olá, boa tarde, tudo bem para todos? Nessa hora nós queremos agradecer a todos nesse momento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa tarde nós queremos compartilhar mais uma palavra junto com a igreja, com os irmãos, para todos que ouvem, para todos aqueles que buscam essa presença do Espírito Santo de Deus. Nessa hora nós queremos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós te convidamos, ó Pai, para estar conosco nesse momento, para essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos convidar a presença do doce Espírito Santo para que esteja conosco nessa tarde, ó Pai, abençoando a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós recebemos e que nós ouvimos, ó Pai, vem do Senhor através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu quero Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim seja, e graças a Deus, amém e amém. E mais uma vez, queridos, queremos compartilhar uma palavra aqui nessa tarde, e o tema da nossa palavra é 3 passos para você ser batizado nas águas. Esses 3 passos, igreja, é muito importante para que nós podemos saber e entender os princípios de Deus. E o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Tudo começa no princípio da palavra de Deus. A Bíblia disse no livro de Isaías 6, versículo 5, Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Querido, Isaías está dizendo que ele viu o Senhor, ele viu Deus, ele viu o Rei dos Exércitos. E, irmãos, que privilégio nós podemos ver o Senhor como Isaías viu. Que maravilha que Isaías sentiu, que poder naquela hora. Isaías 6,8, a palavra disse: e depois disse, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, irmãos, aqui está um homem de coração bondoso. Quando Deus leva aqui um desafio, Isaías é o primeiro a pular e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós precisamos ter esse mesmo coração de Isaías, esse mesmo ânimo de Isaías, quando ele disse: envia-me a mim. Em Romanos 10, versículo 14, a Bíblia disse: como, pois, invocarão aquele que não creu? E como crerão naquele que não ouviu? E como enviarão se não for quem pregue? Então, irmãos, como ouvirão a palavra se não há uma pessoa que pregue, se não há uma pessoa que ministre, se não há uma pessoa que vai ser enviado, como Isaías disse? Em Romanos 10, 15 disse: e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: qual formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que traz alegria nova de todas boas coisas. Ou seja, a palavra de Deus, ela é nova e ela é boas coisas. O evangelho muda, transforma. O evangelho de Cristo é aquele que veio para mudar, ele veio para transformar. A Bíblia diz no livro de Lucas 11, 28, mas ele disse: antes bem-aventurado
os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Não somente ouvir, irmãos, mas nós precisamos ouvir e nós também precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E nós precisamos obedecer a Deus. Irmãos, vocês sabiam que obedecer a Deus, nós também precisamos obedecer os homens? Nós também precisamos obedecer às autoridades. As autoridades superiores foi criada por Deus. Foi Deus que criou as autoridades superiores. E quando nós obedecemos às autoridades, também nós estamos obedecendo a Deus. A Bíblia diz aqui em Romanos 13, versículo 1, toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, foi Deus que criou as autoridades. Então, quando nós obedecemos às autoridades, nós também estamos obedecendo o nosso Deus. É um conjunto. Versículo 2 diz assim: por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si o mesmo condenação. Ou seja, as autoridades estão nos dando uma direção. Então nós precisamos ouvir essa direção das autoridades. Então quando nós ouvimos, estamos também obedecendo a voz de Deus. Então, irmãos, nós queremos continuar falando sobre ouvir a voz de Deus. E nós queremos contar uma história de um homem de Deus que ouviu a voz de Deus. E esse homem de Deus seguiu os caminhos do Senhor por ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz em 1 Reis 13, versículo 1, e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Preste bem atenção nessa história, irmãos. O que é ouvir a voz de Deus? O que é obedecer ao Senhor? Versículo 2: e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim disse o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote do altar, que sobre ti queimarão incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. Então aqui Deus envia um homem até uma certa cidade, porque lá existia um rei que estava queimando incenso a outros deuses. E o nosso Deus, ele fica irado. E quando ele fica irado, ele manda o homem dele ir lá destruir. No versículo 3, em 1 Reis 13, 3, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este sinal é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá em cinza, que nele está se derramará. Então quando o homem de Deus obedece, ouve ao Senhor, e quando ele vai sobre aquela cidade, e ele chega sobre o rei, e ele começa a declarar essas palavras, a Bíblia diz que o altar se fende, o altar se racha. No versículo 4 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu suas mãos de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estenderá contra ele se secou, e não podia tornar atrás para si. Então, quando Jeroboão, o rei, quando ouviu aquela palavra, que Deus tinha mandado o homem de Deus levar aquela palavra, por isso que é super importante, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, e por isso que é super importante nós obedecermos as palavras de Deus,
E quando ele chega naquela cidade, o rei, ele não gosta. Quando ele se estende as suas mãos para o fogo, as mãos dele, irmãos, fica toda torta, a mão dele fica seca, porque ele desobedece uma ordem do homem de Deus. No versículo 5 diz: e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do homem de Deus, apontará por ordem do Senhor. Então, irmãos, ele não foi ali com maldade, ele não foi ali para se engrandecer, ele foi ali porque ele ouviu a voz do Senhor. No versículo 6 a Bíblia diz: então respondeu o rei e disse: ó homem de Deus, suplica ao Senhor teu Deus que roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei restituiu, e ficou como era antes. Irmãos, o tanto de poder que há na presença de Deus, quando uma pessoa ouve a voz de Deus e prossegue o caminho, tudo dá certo. Tudo dá certo naquele que ouve e pratica a obra do Senhor. E no versículo 7 a Bíblia disse: e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforme dá um presente. Eu quero te dar um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Então, irmãos, Deus já tinha alertado ele. Ele poderia ir naquele lugar, ele poderia fazer o que Deus mandou, mas ele não poderia beber água, ele não poderia comer pão, e ele não poderia voltar para o mesmo lugar. Preste bem atenção, igreja. E muitas vezes nós estamos seguindo aquilo que o Senhor nos pediu, mas lá na frente nós começamos a sair fora do propósito que Deus nos mandou. Nós começamos a pensar que a voz de outro homem possa se comparar à voz do Senhor. No versículo 9 a Bíblia disse: porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerá pão nem beberá água, não voltará pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram de Betel. Então, irmãos, até aqui ele obedece. Quando ele ouve a voz de Deus, ele obedece. Quando ele segue o caminho, ele obedece. Mas por um instante, irmãos, mas por uma fraqueza. Eu não sei se foi pela fome, eu não sei se foi pela palavra, eu não sei se foi pela desobediência. Um leão mata o homem de Deus. Irmãos, quando eu li esse trecho, eu falei: meu Deus, mas ele fez tudo certo. E por um momento ele erra. O homem de Deus erra. Em 1 Reis 13:11 disse: e morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, contaram tudo que o homem de Deus fizeram aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, contaram para o seu pai. Então os filhos que viram tudo que o homem de Deus fez naquele dia, no altar do rei, chegou na sua casa e contou para o seu pai. E o seu pai, ele já era um velho profeta. E é por isso, irmãos, que nós não podemos dar ouvido a qualquer pessoa que se disse ser um homem de Deus, ou ser uma mulher de Deus. Nós precisamos ter certeza se a voz é a voz de Deus. Isso é muito sério, igreja. Em 1 Reis 13:14 disse: e foi-se, pois, ao homem de Deus, e achou-se assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele disse: sou eu. Nesse momento ele não mentiu.
nesse momento ele falou a verdade, queridos. No versículo 15 a Bíblia disse: então disse, vem comigo à casa e come pão. Porém o homem de Deus disse, não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, em tão pouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar. Até aqui, irmãos, ele está ouvindo a palavra de Deus, até aqui ele está obedecendo, até aqui ele está indo no caminho certo. No versículo 17, 13 e 17, disse, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerá pão, não beberá água, e nem voltará pelo mesmo caminho por onde vieste. Aqui ele está falando com o profeta velho, quando o profeta velho convida ele para ir na sua casa para comer pão. E no versículo 18 a Bíblia disse, e ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o profeta mentiu. Irmãos, o tanto que isso é sério, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos caminhando com o caminho certo, aí envia pessoas enviadas pelo espírito maligno e dá uma palavra, irmãos, e a palavra vem com tanta certeza que as pessoas não tiver certeza se é o Espírito Santo ou se a pessoa não tiver certeza se é o espírito maligno. A palavra ela vem de tal forma que engana a pessoa. E esse profeta velho mentiu. E esse profeta velho conseguiu convencer o homem de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar buscando, ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para que nós também não venhamos ser enganados. 1 Reis 3,19. Assim voltou com ele, comeu o pão em sua casa e bebeu água. Vixe, irmãos, ele desobedeceu uma palavra do Senhor, porque a voz do inimigo veio soar como a voz de Deus, e ele ficou em dúvida. Sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. O mesmo profeta velho que foi usado pelo inimigo, que fez o homem de Deus voltar, que fez o homem de Deus comer pão e beber água. O próprio Deus usa o mesmo profeta velho na mesma mesa, na mesma casa. E a palavra de Deus diz assim no versículo 20: e sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio sobre o profeta que tinha feito voltar. Clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à ordem do Senhor e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus tinha mandado. O próprio Deus aqui usa, irmãos, a boca do velho profeta. E esse velho profeta, de uma vez, ele vem sendo usado pelo inimigo. E agora, esse velho profeta está sendo usado por Deus. 1 Reis 13:22. Antes voltasse, comesse pão e bebeste água no lugar de que eu te disseram que não comerá pão e nem beberá água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro do seu pai. Aqui seja, irmãos, que ele ouviu aquele princípio, ele ouviu o propósito, ele caminhou certo, até por um certo tempo. Mas quando chegou um certo tempo, irmãos, ele foi enganado pela voz que ele não tinha certeza que era a voz de Deus. E nós precisamos ter certeza, irmãos, que é a voz do Senhor. No versículo 24 a Bíblia disse: este pois se foi, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele,
e também o leão estava junto do cadáver. Aqui Deus permitiu, irmãos, por uma desobediência dele, Deus permitiu que um leão matasse o seu homem, o homem de Deus, o homem que era de Deus, por uma falha, irmãos, por uma desobediência. O homem de Deus foi morto por um leão, e foi Deus que permitiu, irmãos, por uma desobediência. E a Bíblia diz no versículo 26, e ouvindo o profeta que fizeram voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor entregou ao leão, que despedaçou, matou, segundo a palavra que o Senhor te disseram. Irmãos, o profeta velho arma uma armadilha, traz o homem para casa, é usado pelo inimigo. Deus vem, fala com ele, que vai entregar ele para que o leão mate ele. Irmãos, e depois que o leão mata o homem de Deus, o profeta vai lá, irmãos, com maior descaramento, e disse que o leão matou o homem de Deus, porque o homem de Deus foi rebelde ao Senhor, mas ele teve parte nessa morte do homem de Deus. Versículo 27, então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, tinha despedaçado junto do jumento. Irmãos, o leão, ele pegou o homem de Deus, ele matou e despedaçou, e o jumento ficou parado, e ele não matou o jumento, somente o homem de Deus. Então, irmãos, eu contei essa história para que nós viemos a entender e buscar esse entendimento, o que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, as duas vozes, a voz de Deus e a voz do maligno. É por isso que Jesus disse: não creia em todos os espíritos que disse que é de Deus. Irmãos, tem pessoas que vêm com voz suave perto de nós, e nós imaginamos que a voz dele é a voz do Espírito Santo, mas naquele momento, irmãos, essa pessoa está sendo usada por ordem do espírito maligno. Ela se entregou ao desejo, e o espírito maligno usou a vida dela, e muitas vezes não consegue até derrubar homens e mulheres de Deus, por não saber discernir a voz do Espírito Santo e a voz do maligno. Sabe, queridos, e nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos orar mais, para que Deus nos mostre 100%, e nós precisamos ter certeza de ouvir e entender a voz de Deus. Em Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta essa minha palavra e pratica, semelhais ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando a pessoa ouve, irmãos, e sabe entender e pratica, a nossa casa é praticada, é firmada sobre a rocha, e nós somos a casa de Cristo, e Cristo, Ele é a rocha. Então a Bíblia diz aqui em Mateus 4,4, ele porém respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos enche é a palavra de Deus, não é só o pão. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas amor, paz e alegria. Então, querido, nós precisamos buscar mais, ler mais, para ter esse entendimento.
E ouvir a palavra de Deus para nós é super importante. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E essa porta que Jesus está batendo é a porta do nosso coração. O nosso coração, ele tem uma porta, e essa fechadura ela só abre para o lado de dentro. E nós precisamos abrir e destrancar essa fechadura do nosso coração para que Cristo possa entrar e ceiar conosco. Em 1 João 5,14, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se nós pedimos a ele, irmãos, que seja da vontade dele, ele vai nos ouvir. Pastor, mas o que não é da vontade de Deus? Deixa eu dar um exemplo para você. Existe uma pessoa que ela é casada e ela tem um sonho com outro homem, outra mulher, e diz: eu sonhei com essa pessoa e estava mostrando que Deus estava me dando ela. Não, irmãos, Deus não age desse jeito, porque isso vai contra o princípio de Deus, não é da vontade de Deus, porque você já é casado e ela também já é casada. Então Deus não vai entrar nesse princípio contra a palavra dele. Então esse é um exemplo para você entender o que é a vontade de Deus. Em Romanos 10, versículo 16: mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, quem é as pessoas que crêem na pregação de Deus sem antes ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz em Romanos 10, 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, começa a gerar fé dentro do nosso coração, começa a gerar alegria, vontade de estar sempre com o Senhor, de buscar sempre a palavra dele. Em Filipenses 4:9, o que também aprendeste e recebeste, e ouviste em mim, isso fazer, o Deus de paz será convosco. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós praticamos a voz do Senhor, a paz de Deus esteja conosco. Ainda que nós passamos por tribulações, ainda que nós passamos, irmão, por coisas difíceis, a paz de Deus sempre vai estar conosco. Em Lucas 12:3, portanto, tudo o que em treva disseste à luz será ouvido, e o que falasse ao ouvido no gabinete sobre o telhado será apregoado. Irmãos, existem pessoas que gostam de entrar em fuxico, em fofoca, no ouvido dos outros, e a Bíblia diz que isso que foi falado ao pé do ouvido, vai chegar um dia, irmãos, que vai ser apregoado sobre o altar, ou sobre o telhado, perdão. Então, irmãos, nós precisamos parar com esse tipo de coisa, fuxico, inveja, fofoca. Isso não provém de Deus, e isso também vem da palavra de Deus. Em Romanos 6:12, e de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, nós estávamos mortos no pecado, então nós precisamos nos batizar, nos lavar na água, para que nós podemos estar com ele. Em Romanos 6:3 disse: ou não saber que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Irmãos, quando nós descemos as águas, quando nós descemos ali sobre a água, quando nós deitamos ali, está simbolizando que nós estamos morrendo para o pecado e nós estamos nascendo para a vida eterna, nós estamos nascendo de novo, livrando-se do pecado. Em Romanos 6:4 diz: e de sorte que fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Irmãos, que maravilha! O batismo nos lava, nos restaura, nos redime. Irmãos, e nós precisamos, quem ainda não é batizado, precisa descer as águas. Em Romanos 6,5 disse: porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ressuscitou, nós também que estávamos mortos no pecado, nós também ressuscitamos junto com Ele. Em Romanos 6, versículo 6 diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Então o nosso corpo do pecado ele foi desfeito. Então agora nós não servimos mais o pecado, agora nós servimos a Deus. E o pecado na vida de um homem e da mulher de Deus, na vida do crente, precisa ser um acidente, não pode ser uma prática. Amém, igreja? Em Romanos 6,8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que maravilha, irmãos! Que maravilha gostosa! Em Romanos 6,11 diz assim: assim também vocês considerai vós como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar com Ele, porque nós não somos mais velha criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova pessoa. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós descemos as águas, a partir do momento que fomos batizados com fogo, nós somos uma nova pessoa. Nome de Jesus, oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, nós também fomos crucificados junto com Cristo, nós fomos sepultados junto com Cristo, e através do batismo, irmãos, Ele nos lavou, nos redimiu, e Ele se entregou por nós, irmãos. Que privilégio ser escolhido, ser separado. Ele ainda se entregou pela nossa vida. Em 2 Coríntios 5,18